Oi pessoal, eu sou Wilson Castro, da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre, e hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador. Essa é a primeira das parábolas que Jesus ensinou. Eu acredito que ela traz algo que vai nos ajudar a entender um assunto que tem me incomodado muito. É a questão daquele cristão que não permanece. Né? Tem tantas pessoas que se convertem e depois, com o tempo, elas acabam abandonando a fé ou esfriando na fé. E eu sempre tive dificuldade de entender por que havia essas diferenças. Por que alguns permanecem firmes e outros não? Por que alguns são constantes e outros são inconstantes? Eu queria entender, e eu acredito que esta parábola ela vai nos dar uma dica, pelo menos me parece que ela nos apresenta 4 tipos de corações que recebem a palavra de Deus e reagem de forma diferente, dependendo do tipo de solo que cada um tem. Se é um solo mais duro, mais mole, mais rico, mais pobre, enfim. Vamos dar uma lida num trecho onde Jesus vai explicar a parábola do semeador. Para quem não conhece a parábola, é uma parábola que Jesus conta a respeito do semeador que sai semeando, a semente cai em diferentes terras e a semente, portanto, ela tem uma reação diferente dependendo do solo onde ela cai. Ele menciona 4 solos diferentes e agora ele vai nos dar, então, a sua interpretação do que estes 4 tipos de solos representam. Vamos para Mateus, capítulo 13, começando no versículo 19. E todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então aqui nós temos 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. A semente é sempre a mesma, é a palavra de Deus. O semeador é sempre o mesmo, né? Ora é o Espírito Santo, ora é uma pessoa que está trazendo a palavra de Deus diretamente, ou o Espírito Santo falando através dela, enfim. O agente é o semeador. A semente sempre vai ser a palavra de Deus. O coração é quem ouve. E eu estou falando especificamente da evangelização, quando o evangelho é pregado e as pessoas que ouvem e como elas reagem a esta pregação. O primeiro solo é o solo duro, é o solo da estrada, aquele solo que foi pisoteado e está duro. A semente, quando ela cai num solo assim, ele não consegue penetrar. É o coração duro. É o coração incrédulo, é o coração desinteressado. Esta palavra é fácil o diabo roubar do coração, é fácil roubar da pessoa, através da incredulidade, através da mentira, através do desinteresse ou da distração. Então, muitas vezes nós falamos de Jesus para pessoas e a gente vê que elas não estão interessadas, elas estão mais interessadas nesta vida. E elas não têm interesse no que acontece depois desta vida, apesar dela ser tão curta e a eternidade ser tão grande. Mas essa semente, ela realmente não consegue penetrar e esta vida ela não é atingida, ela não é tocada pelo Evangelho. Mas ele fala de um segundo solo. O segundo, ele cai num solo rochoso. E o solo rochoso, ele diz que é uma pessoa que recebe o Evangelho, se alegra com o Evangelho, mas porque há muitas pedras, não há raiz. A raiz da palavra não consegue penetrar.
Na verdade, é uma pessoa que recebe o Evangelho, mas não se compromete 100% com Cristo. E esse é o problema. Não adianta a pessoa se converter porque ela está buscando um milagre. A pessoa se converter porque ela está buscando amizade. A pessoa se converter porque ela acha que ela precisa de uma religião. Ela precisa se converter porque ela entende que ela é pecadora. Ela precisa de um Salvador. Ela precisa entender que ela precisa ser reconciliada com Deus. Só assim a conversão dela vai ser uma conversão plena, 100%. Uma conversão que, na verdade, cria raízes. Se a pessoa não tem Jesus como fundamento da sua vida cristã, como diz Jesus, logo ela começa a passar por dificuldades, por lutas, por ofensas, ela se ofende com a igreja, se ofende com o pastor, se ofende com Deus, se ofende com os irmãos e pula fora. Porque ela pensou, bem, eu pensei que eu estava comprando isso e na verdade estava comprando aquilo. E não pode, o Evangelho, não podemos barganhar com ele. Jesus disse, é tudo ou nada, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me, senão tu não podes ser meu discípulo. Então, muitas vezes, a pessoa que se converte, ela chega a se converter, ela chega a se alegrar com o Evangelho, mas ela não está se convertendo pelos motivos certos. Ela precisa se converter porque ela é pecadora, porque ela precisa perdão, porque ela precisa se reconciliar com Deus. Assim, ela vai ter o alicerce certo, o fundamento certo, que é Jesus. Do contrário, com o tempo, ela vai cansar, ela vai desanimar, ela vai se entristecer, ela vai se ofender e ela vai desistir. O terceiro tipo de solo que Jesus menciona é o solo que tem espinhos. E também é o caso de uma pessoa que se converte, se alegra com o Evangelho. E às vezes aqui a conversão pode ser 100%. A pessoa realmente ela entendeu, eu sou pecadora, eu preciso de perdão, eu preciso de Jesus, eu quero me reconciliar com aquele que me criou, eu quero conhecer o que criou os céus e a terra. Então a conversão dela é verdadeira, é autêntica. Ela aprende a orar, aprende a ler a Bíblia, ela se empolga com esta nova vida com Jesus. Mas daí os cuidados desta vida, as preocupações desta vida, em vencer na vida, em pagar as contas, em ter uma profissão, em comprar bens, em adquirir coisas, começa a atrair, a chamar a atenção e a roubar o nosso coração. E isso é assustador para mim, porque eu confesso para os irmãos e para os que estão assistindo que já aconteceu comigo. Eu lembro de um momento na minha vida, depois de um período de forte paixão por Jesus, eu lembro de um período onde eu esfriei espiritualmente, porque comecei a me preocupar com meus estudos, com o meu trabalho. Não estou dizendo que isso é errado. Eu quero dizer que quando a gente deixa que essas coisas tomem um lugar de Jesus, logo, logo nosso coração começa a esfriar. E eu dou graças a Deus que o Espírito Santo me resgatou e me levou de volta ao primeiro amor. Talvez tenha alguns que estão me ouvindo agora que acham que não tem mais graça ler a Bíblia, orar, ir na igreja, buscar o Senhor. Eu quero dizer para ti, cuidado que teu coração está esfriando, porque outras coisas desta vida estão te distraindo, estão roubando a tua atenção de Jesus. E isso pode chegar a um nível tão baixo que a tua espiritualidade se transforma em religiosidade. E daí a coisa fica mecânica. Tu vai na igreja porque tu te acostumou ou porque tu sabe que se tu parar de ir na igreja tu vai para o inferno. Então tu continua, mas a tua motivação não é mais Jesus. Então, muito perigoso, é o terceiro solo. O quarto solo, que é aquele que produz 30, 60, 100 por um, é aquele solo que não cai nos perigos dos primeiros três. O coração não é tão duro que tu não recebe o Evangelho, nem tão rochoso que as dificuldades da vida, as ofensas, as tristezas, as preocupações, os desapontamentos não façam com que tu desista de Jesus. Nem tão espinhoso que
os encantos desta vida, as ambições desta vida, o desejo de crescer, de avançar, de vencer, não sufoque a tua paixão por Jesus. Então, não sendo nenhum desses 3 solos, é um solo bom, um solo rico, um solo onde realmente o Espírito de Deus pode trabalhar e nós podemos então produzir 30, 60, 100 por um. Eu acho interessante também que tu vê que a produção pode ser mais ou menos, dependendo da tua dedicação, dependendo da tua disposição de obedecer, de se submeter, de se entregar. Nós podemos nos entregar 30%, 60% ou 100%. O que está disposto a se entregar 100% é aquele que vai experimentar 100% de frutificação para a glória de Jesus. Este é o grande desafio da parábola e qualquer um de nós podemos chegar lá. Não precisamos ficar no raso, podemos ir mais profundo. Não precisamos ficar aqui embaixo, podemos subir mais alto. A questão é, como está o nosso coração? Pense sobre isso. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.